Jovem Pan, a número 1 do Brasil. Hoje a gente vai ter um programa bem recheado com 2 entrevistas especiais, começando agora com o Dr. Valdo Daniel. A gente vai falar sobre essa questão do AVC, né? Dr. Valdo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia aos ouvintes, um prazer estar aqui. Dr. Valdo Daniel, que é cirurgião cardiovascular, e a gente vê esse aumento de casos de AVC em pessoas até mais jovens, né? A gente nem imagina que isso pode acontecer com as pessoas mais jovens, mas pode. Por exemplo, o caso do Tom Veiga lá, que fazia o Louro José, foi inesperado, as pessoas parecem saudáveis e de repente tem um AVC. O Genésio Pitanga, também aqui em Natal, jornalista que... se não me engano, ontem ou antes de ontem, né, teve esse problema também e faleceu. A que se deve, doutor Valdo, esse índice aumentado e também essas surpresas, né? Porque parece surpreendente, parece que está tudo bem e aí vem o AVC. Sim, verdade. As doenças que causam o AVC, o infarto, as doenças cardiovasculares, elas muitas vezes cursam em silêncio, até que venha um evento trágico como esse. Essas doenças muitas vezes são ocasionadas por hipertensão, ocasionadas às vezes por má formação vascular, um aneurisma cerebral. Então são diversas causas, mas o importante sempre é a prevenção. A pessoa procurar, inclusive se tem história familiar, deve procurar um médico, deve ter uma busca ativa por essas causas, para que a gente possa flagrar no momento precoce, no momento que você possa prevenir esse evento catastrófico. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se a pessoa tem uma vida saudável, né, e não está sentindo absolutamente nada e faz exercícios físicos, uma pessoa assim, ela pode eventualmente ter um problema desse tipo ou é mais raro? Atividade física, boa alimentação, isso pode acontecer independente desses cuidados? Boa pergunta, Fernanda. Assim, há uma leva grande de pessoas que fazem exercício sem um acompanhamento. É muito importante procurar um médico para saber se você está em condições de fazer determinadas atividades físicas. Inclusive, existe um exército de pessoas que fazem atividades físicas esporádicas, né? E às vezes extenuantes. Assim, a atividade física ela tem que ser graduada e paulatinamente você vai aumentando com acompanhamento médico e de uma profissional de educação física. É interessante falar sobre isso, porque muita gente diz assim, eu vou correr mais porque correndo mais eu vou ter mais saúde, mas aí pode ter problema no joelho, pode ter um problema cardíaco, exatamente, né? Pode ser hipertenso e não sabe. Exatamente. O famoso check-up ainda é válido, doutor Valdo? Com certeza. E assim, se você tem uma história familiar, isso ainda é muito importante para você procurar, fazer uma procura ativa. Então, e assim, essas doenças, hipertensão, ela tem ocorrido em pacientes cada vez mais jovens. Então é muito importante a procura para o médico, o check-up, como você mesmo mencionou. E essas pessoas mais jovens que estão tendo esse problema, a que se deve tão mais cedo do que normalmente seria? Bom, não acredito que seja uma causa só, mas a gente pode atribuir a dieta não balanceada, a dieta rica em sódio, rica em gordura, que é a dieta de hoje em dia, né? Dieta muito importada dos fast foods, que precipitam a hipertensão, precipitam as outras doenças relacionadas ao colesterol. Entendi. O senhor é especialista em um tipo de cirurgia chamada minimamente invasiva. Para quem é indicada e como é que é feita essa cirurgia? A cirurgia cardíaca minimamente invasiva, ela é indicada para praticamente todas as patologias cardiovasculares. Na verdade, ela é um meio. O que é que significa a cirurgia minimamente invasiva? É muito mais um conceito filosófico, acredito eu,
Porque assim, o que é hoje minimamente invasivo, amanhã pode não ser. Isso. Então, isso hoje em dia ela consiste de uma incisão, em vez de ser incisão entre as duas mamas, uma incisão de 20 e 25 centímetros, que é a cirurgia convencional. A cirurgia minimamente invasiva ela é feita por incisão de até 5 centímetros ou até menos, muitas vezes com a ajuda de vídeo. Algumas vezes, algumas patologias nas mulheres a gente faz periareolar, como se fosse se assemelhando até uma plástica de mama, que fica imperceptível, porque a areola tem uma coloração mais viva, então a incisão fica imperceptível. E o que é importante é com a mesma segurança e a mesma eficácia da cirurgia convencional. E em que você falou que em vários casos pode ser usada essa cirurgia? Sim. Sim. No caso de que, por exemplo? Dê alguns exemplos. De revascularização do miocárdio, que é a conhecida ponte safena, que é a cirurgia mais praticada, mais feita no âmbito da cirurgia cardiovascular, mas se aplica também a troca de válvulas mitral, aórtica, as trocas de válvulas do coração, correção de defeitos congênitos. Então, assim, é aplicada às mais diversas possibilidades. E é fantástica essa cirurgia minimamente invasiva, porque normalmente a gente sabe que abre a pessoa todinha, né, no meio e vai... Sim, exatamente. Ou seja, é minimamente invasiva porque agride menos essa questão do corpo. Exatamente. O grande mérito dessa cirurgia é provocar o mínimo de agressão possível. Então, a consequência disso, a consequência imediata disso, é uma recuperação muito mais rápida. Pós-operatório muito mais... Exatamente. Às vezes, cirurgia que, por exemplo, na cirurgia convencional, saem do CTI em 48 horas, pacientes da cirurgia minimamente invasiva saem com 48 horas, às vezes, do hospital. Nossa, realmente. Então, e a recuperação, o retorno às atividades usuais, como dirigir, segurar um filho, um neto, e atividades outras, é praticamente imediato, entendeu? Enquanto a cirurgia convencional, você precisa, a cirurgia convencional, ela é feita através, você serra o osso externo, que é esse osso que fica entre uma mama e outra. Sim. Então existe um período de recuperação para que esse osso, essa fratura entre aspas, provocado por uma serra, volte, consolide, né? Uma fratura consolide. E normalmente essa recuperação, você fica 90 dias, quando vai dormir, tem que dormir de barriga para cima. Não pode dirigir, não pode segurar peso nos braços. E é muito fácil entender que no 91º dia isso não mudará por milagre. Isso, exato. Né? Assim, a partir do 91º dia é que isso vai ser paulatinamente liberado dos seus afazeres usuais. Então, assim, acho que em um ano o paciente estaria totalmente... Isso na cirurgia tradicional. Na minimamente invasiva... Essa é quase instantâneo. Maravilhoso. Você que está ouvindo a Jovem Pan, chegou agora na 89,9. A gente está conversando aqui com o Dr. Valdo Daniel, ele que é cirurgião cardiovascular, falando sobre esse índice aumentado de AVC, os cuidados que tem que tomar, por que o aumento. Se você não assistiu a entrevista toda, né, pode ir no youtube.com/canal da Jovem Pan Natal, que vai estar lá para você a entrevista. Dr. Valdo, para encerrar, vamos ao seu Instagram, que é doutor.valdodaniel, o doutor com DR, né? Dr. Daniel, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e também tirar alguma dúvida, né? Você está lá disponível. Com certeza, será um prazer. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado a vocês. Jovem Pan, número 1 do Brasil. Entrevistas e conhecimento para você que ouve a 89,9. This is number one.